sobre cuidados com a saúde. Cuidar da saúde não tem espaço, não tem hora, não tem lugar. E seja em casa, academia ou box, a Gorilla Force é perfeita para você. Na Gorilla Force você encontra a linha completa de dumbbell, kettlebell, anilhas, barras, caixas pliométricas e tudo isso à pronta entrega. E o melhor de tudo, gente, condições de pagamento e precinho de fabricante para você. Olha que demais! Não perca mais tempo. Corre agora mesmo para o site gorillaforce.com.br e as redes sociais, o @gorillaforce.store e tome as rédeas da sua saúde de volta. Vem pro nosso bando, vem pra Gorilla Force. Está no ar de Araras para o mundo, Kátia Brasil Show. E hoje, gente, nós vamos conversar com quem? Com ele, que arranca a lágrima do coração da pessoa. Você vai entender por que eu tô falando isso, porque tá com a gente aqui no Kátia Brasil Show, direto da G5 Áudio, ele, Emerson Bruno. Visitante, seja bem-vindo. A galera vai à loucura. Ó a torcida aqui, ó. Você tá bonzinho, Emerson? Seja bem-vindo. Graças a Deus, muito obrigado. Cara, muito legal estar aqui com você, é um prazer enorme. Agradecer desde já, né? Valeu mesmo. A gente tá muito feliz de te conhecer. Você que é produtor musical, entendeu? Porque as lágrimas do coração, produtor musical, você que é cantor, que é instrumentista. Você ficou quanto tempo na fila do talento? Primeira pergunta. Tava distribuindo a senha? Meu Deus do céu. Ele ficou sem reação aqui. Mas é verdade. Porque... Eu fiquei porque eu ia falar bem assim, eu não sei nem onde é essa fila, né? Você achar, me avisa também, pelo amor de Deus, que eu tô precisando de uns dois. Amigo, eu tô muito feliz de verdade de te conhecer. E hoje eu quero saber tudo sobre a sua vida, antes da gente entrar aqui no seu lançamento, que tá lindo, imagens sensacionais. Mas antes, queremos entender como é que começou a música na vida do Emerson Bruno. Conta pra gente. Então, a música entrou na minha vida bem de pequeno, né? Meus avós são pastores, na verdade, ou eram, na verdade, que já faleceram, mas meus avós eram pastores e músicos. O avô paterno tocava violão e meu avô materno tocava trompete. Por sua vez, os filhos herdaram, né? O meu pai virou guitarrista e minha mãe trompetista. E eu ali no meio das pernas de todo mundo, na igreja, não saía do grupo de louvor, né? Porque papai, mamãe, sempre estava por ali. E a música entrando, invadindo o meu coração de uma forma que eu nem imaginava que estava acontecendo. Mas foi desse jeito, bem pequenininho, que a música já veio transbordando, vamos colocar assim. Talvez seja isso, o negócio da fila aí que você falou. Que bonitinho! E aí, quando que você falou assim, não, é isso que eu quero... Eu quero também tocar, eu quero também cantar, me dá aqui esse microfone. Quando que isso aconteceu? Então, brinquedinhos de criança eram sempre essas coisas, né? Batucadinhas e... eu olhava alguma coisa parecida com violão, era o que eu queria, com uma idade e tal, e essa coisa toda. Com 5 anos de idade, o meu pai se separou da minha mãe, né? Essa coisa. E eu fiquei morando com o meu pai, né? Fiquei morando com o meu pai e sempre fazia as visitas, né? As visitas de 15 em 15 dias na casa da mamãe, essa coisa toda. Minha mãe, estrategicamente, me deu um presente, o melhor presente da minha vida, eu posso dizer assim. Eu cheguei um dia na casa dela e ela falou para mim assim, comprei um presente para você. Aí eu falei, o que é, mãe? Onde é que tá? Ela falou assim, eu comprei uma bateria. Eu falei, cadê? Né? Ela morava num apartamento, eu falei, eu não tô vendo a bateria aqui. Eu falei, já sei que não tá aqui, né? Ela falou assim, tá lá na igreja. Eu falei, meu Deus, como assim? Ela, eu comprei uma bateria lá pra igreja e você é o baterista da igreja. Não tem ninguém lá, você vai aprender e a bateria é sua, mas vai ficar lá. Você entende isso? Aí, com certeza, começamos a chorar, aquela coisa toda, mas foi aí o meu primeiro contato com um instrumento de verdade, sabe? Com 10 anos de idade foi a bateria. É o meu primeiro instrumento de ofício, vamos colocar assim, né? Mas foi o meu primeiro instrumento, assim, com 10 anos foi o meu primeiro contato com um instrumento real. Mas aí você falou, foi o meu primeiro instrumento. Por quê? Você toca quantos? E assim, eu não conto. Ai, nossa! Pera aí um pouquinho. Eu não conto.
Eu não conto, porque lá em casa, tipo assim, eu gosto muito do negócio, né, de música, assim, é muito mesmo. É tanto que se você deixar um instrumento que eu não sei tocar, se você deixar ele comigo uma semana, na outra semana eu vou aparecer, sabe, mexendo nele, vai sair som dele. Então, tipo assim, essa curiosidade eu tenho desde criança, né? E na igreja, assim, nascendo na igreja e sendo criado na igreja, falta baixista, falta baterista, viajou para não sei para onde, passou um tempo na casa de não sei quem. Eles faltam e a gente vai tentando preencher, sabe? Vai ficando por perto, olhando, curioso, sabe? O coração inflamando por música. Então, instrumentos de base, que são os instrumentos que se tocam na igreja, eu toco todos eles. Então, eu sou muito instrumentista, assim, sabe? O pessoal me chama de coringa lá na igreja. Não é muito bom, não, porque na escala, sabe? Não tem escala de descanso, assim, né? Sempre quando você acha que vai descansar, tem alguém para você cobrir. Mas você tá na minha cidade, você tá aqui na minha cidade. A gente é gêmeos, amigo. Agora, e para cantar, como é que foi que você foi parar na música cantada? Então, para cantar é interessante. Tem uma história interessante que foi aos 13 anos de idade, né, que a gente fazia um período de louvor na igreja. De 6 às 7, era onde a gente descobria novos talentos, ou trabalhava-se eles, né, na verdade, e eu pedi uma oportunidade para cantar, porque minhas tias cantavam e minha irmã também, né, e eu só tocava. E aí eu ficava naquela, assim, falei assim, caramba, eu vou cantar uma música. Aí ensaiei, Jesus Cristo mudou o meu viver, só que a voz não saía, né, era aquela voz de adolescente bem presinha e tal. E aí eu cantei, assim, mas a zoação foi tanta na volta para casa, a zoação foi tanta na volta para casa, sabe, que aquilo meio que me deu uma retraída com essa coisa do canto, assim, eu meio que fiquei com medo de cantar e dei uma estacionada nisso. Eu falei, bom, cantar eu acho que não vai rolar. E aí segurei durante um bom tempo. Só voltei a mexer, você quer que fale agora? Pode falar. Pode falar. Então tá. Eu só voltei a mexer com esse instrumento novamente no meu casamento. Que aí, né, a gente precisa daquele negócio, vou fazer uma surpresa e não sei o quê, você não canta e tal. E aí, de repente, você canta. Eu comecei a fazer aula de canto com uma super amiga minha que é cantora. E aí ela me ensinou, sabe, a me comportar, a como funcionava a coisa toda e tal. E aí, durante as aulas, ela foi vendo, sabe, a desenvoltura também. E eu também, sabe, não vou mentir, não. Eu vi que estava ficando legal. Eu falei, caramba, é possível, né? Não é tão difícil, assim, soltar, assim, abrir a coisa, né? E aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, eu continuo te dando aula depois que você casar e você canta comigo, faz back para mim. Aí a gente fez essa permuta, né? Na verdade, eu não sei para quem que foi melhor, assim, a história. Eu só sei que eu acabei me dando bem, que eu suguei bastante o que eu precisava. Uau! Eu suguei bastante o que eu precisava. Mas foi dali para cá, eu não parei mais, assim, de cantar. E a família, né? Quando você resolveu, não só... Você começou a cantar, tal, depois você voltou no casamento e começou... E daí não parou mais, fazia o back para essa cantora sua amiga. E quando sua família soube você cantor? Porque acho que até então, depois daquela travadinha básica, né? Exato. Isso. Só para constar, vou abrir um parênteses aqui, minha família me chama de cabrito. Eu não sei agora por quê. Agora é hora de tirar o rancor. Chama a Cristina Rocha, que a Casa de Família tá no ar aqui. Porque eu acho que principalmente adolescente, né, meu? Nossa, aquela voz em formação. Homem sofre muito mais do que mulher. Acho que mulher... Esse lance aí de mudança de voz acontece na mulher, principalmente acho que depois da gestação, né? Que aí é difícil, é um caminho sem volta, é muito trampo depois pra você voltar e respirar direito. Eu sei que eu tô nisso ainda Minha filha vai fazer 12 anos e agora que eu acabei de emagrecer. O tanto que eu engordei. Olha aí, gente. Olha aí, Brasil. Socorro, Brasil. E aí você voltou, então, depois do casamento, começou a cantar. E a sua família, quando viu você indo para fora, não só dentro, cantando na sua comunidade local, né, na sua igreja, servindo a sua igreja local, mas servindo também em outros lugares através da música cantada. Como é que foi a reação? Então, assim, na verdade, o que aconteceu? Depois desse episódio dos 13 anos, bastante coisa aconteceu até o casamento, né? Foi uma data longa, assim. E aí a gente vai, na verdade, descobrindo outras coisas, modos de participar em comunidades diferentes. O que acontece, no geral, é que eu acabei me desligando da comunidade onde a minha família toda reunia, sabe? Aí cada um foi
na verdade, para um canto ajudar e tal, vamos ajudar tal pessoa que está em tal lugar, que os tios também são pastores e essa coisa toda, entendeu? E aí a gente acabou se dividindo, assim. Então, como eu cantava na minha comunidade, não ficou mais tranquilo, né? Tipo assim, agora não tem ninguém para me julgar, agora eu posso soltar realmente o gogó e tal. Então, foi muito legal, assim, mas eles praticamente só vieram me dar um feedback da minha melhora, depois da minha entrada no Lucas 9, sabe? Na banda Lucas 9, que talvez vai ser um assunto que você vai me puxar já aí. Gente, quer saber de tudo, amiga? A gente quer saber de tudo. Já falando já da banda, como que você foi parar lá? Teve uma audição, você que fez, como é que foi? Você pagou quanto? Então, eles precisavam de um tecladista para a banda. Era uma banda de rock, né? Eu não sou de formação, dessa formação de rock and roll, eu não sabia nada de rock and roll. E aí o convite foi esse, falou: mas você não toca teclado com a gente não, na banda a gente tem uma banda de rock. Eu falei: qual o nome? É Lucas 9, LC9, carinhosamente chamado de LC9. Na época era uma banda de meninos, sabe? Acho que a 13ª banda da igreja deles, assim. Uau. E aí ensaiava na garagem, aquela coisa toda. Eu falei: sério? Eu falei: sério. Cara, falei: qual o objetivo? Aí eles falaram: cara, o objetivo da gente é alcançar... Aí eles me falaram tudo direitinho. A idade de tal a tal, eles tinham um público-alvo, sabe? É evangelizar para essas pessoas, porque a palavra não chega até lá de uma forma, se não for desse jeito. As pessoas que gostam de música alternativa, era assim que se chamava antigamente, né? A coisa da internet, olha onde a gente está hoje, né? Fazendo um programa pela internet, mas antigamente era uma mídia alternativa. Hoje mas manda muito mais, né? A gente vê a mídia televisiva falar da mídia alternativa e a gente nem sabe mais o que é alternativo hoje em dia. Mas antigamente era assim, né? O rock and roll era um lance alternativo. E aí eles tinham essa preocupação de falar para esse público. E eu me apaixonei. Eu falei assim: cara, que legal, eu posso estudar a onda porque eu não sei tocar rock and roll, sendo sincero para vocês. E tal, aí os caras: não, beleza, vamos lá e tal. Aí a gente começou a conversar, trocando ideia e, sabe, saindo para comer, para juntar um pouco mais. Eu perguntando o que eles gostavam de ouvir, pedi bastante informação. Enfim, surgiu a oportunidade da gente gravar o primeiro single com a banda, sabe? E aí ajudei todo mundo a produzir, né? Os meninos também são músicos e tal. A gente ajudei a produzir o primeiro single, a gente entrou para o estúdio. Quando a gente entrou para o estúdio, dentro do estúdio surgiu uma oportunidade de gravar o disco inteiro. Eu falei: meu Deus, mas como assim? A gente veio gravar uma música para ver se ia funcionar. E agora está pintando esse lance de gravar o disco inteiro. Vamos gravar o disco inteiro. Lá para a 3ª, 4ª música, surgiu uma oportunidade para o nosso vocalista, sabe, na área de trabalho dele, assim, uma prioridade da vida dele, e ele teve que encarar aquilo. Falou: gente, eu tô partindo, tô saindo da banda. Eu fazia teclado e back, né? Eu estava fazendo as vozes de fundo já do disco. E aí não tinha jeito, porque já tinha programação marcada para a banda e alguém tinha que cantar, né? Meu Deus. Aí sobrou para quem pelo menos tinha feito aula, né? Para o multiuso. Exatamente. Sobrou para mim. Foi assim que eu caí de paraquedas na banda, assim. De verdade, de paraquedas na banda Lucas 9. Foi em 2008 a gravação desse primeiro disco. Olha, e a sua família, nessa época, já era casado? Já era casado. E não teve assim: não vai fazer isso não, olha, a gente acabou de casar, ou, quero ter filho, não vai fazer isso não. Super apoiam, super apoiados, né? Por causa dessa coisa da música, sempre no coração. Um jeito de evangelizar de uma forma diferente que seja, era sempre bem visto pela família inteira, né? Família de cristãos, essa coisa toda. O rock and roll não era, vou sendo sincero, o rock and roll não era tão bem visto assim, né? Porque eu sou de uma família de assembleanos. Então, era bem estranho. O tal do Oficina G3 que tinha, o pessoal tortava a cara para falar. Mas era uma forma de evangelizar que eu abri meu coração para que aquilo acontecesse. Né? Aí teve um evento em 2011 e a gente fez a abertura de um evento aqui num ginásio, né? Era uma abertura para Oficina G3. Para Oficina G3, E aí eu entrei, foi legal, porque Deus me deu uma estratégia diferente. Eu entrei lendo a palavra, sabe? Falei e tal, e aquela coisa toda. E mamãe estava lá, assim, eu não vi, né? Mamãe estava lá com os parentes lá em cima, lá na arquibancada, gente pra caramba.
o pessoal cantando as nossas músicas e tal, e aquilo mexeu comigo, chorei no evento, bobagem, né? Eu choro bastante, sim, já vou logo abrindo o jogo, porque daqui a pouco, quando a gente falar da música mesmo, você vai ver que não vai ter jeito. E aí, depois do evento, minha mãe e minhas tias estavam lá atrás, a gente tinha uma barraquinha vendendo os CDs e essa coisa toda, e aí minha mãe e minhas tias lá atrás me assim, garoto, da onde você tirou essa voz toda? Sabe? E aí, a roda gigante girou, aleluia. Falei, gente, esse tempo todo eu tô do lado de vocês aqui, eu sou mesmo menino, né? Vamos colocar assim, eu sou mesmo menino. Mas deu vontade de falar assim, você lembra lá atrás? Jesus Cristo mudou. A vingança nunca é plena, Atos 97. Maravilhoso! Quem te viu passar na prova e não tinha... Ô Emerson, você tocou num assunto que eu amo demais falar e que nós dois caímos aqui num erro pensando desse jeito, que é o lance de que Jesus nos deu um chamado, nós temos um chamado, um trabalho dentro da igreja, mas é Ele quem capacita, a gente não precisa estudar. Por que você foi estudar? É uma coisa errada, né? Você sente isso daí também na sua igreja? Verdade. Na verdade, assim, tudo que a gente pode buscar, eu vejo assim, e eu comento isso lá em casa, né? E falo, inclusive, com as minhas filhas, sabe? Que Deus está pronto para fazer o impossível, né? Deus está pronto para fazer o possível. O impossível, Ele faz. O possível, né? Ele nos deu, assim, isso é possível, sabe? É possível qualquer pessoa aprender música, qualquer, sabe, que não saiba, qualquer pessoa. Eu digo isso porque a minha professora de canto, o testemunho dela é que ela era desafinada, cantava desafinada, não sabia cantar. E ela foi minha professora de canto. Então, hoje eu vejo isso tudo e acredito nessas possibilidades, sabe? De tipo assim, cara, Deus te dá um dom, Deus te deu um talento, te deu um talento. E quantos outros talentos você buscou, sabe? Quantos outros você quis? Daquele talento que Ele te deu, quanto mais você tirou ali, daquela semente que Ele lançou em você, quantas flores deram, sabe? Eu acho que isso depende... eu converso muito com ela sobre esse tipo de assunto, assim, sabe? O que a gente pode fazer, a gente deve fazer. Não se deve... Na verdade, a Bíblia fala isso, né? De vai ter com a formiga preguiçoso, sabe? É um tipo de coisa que eu acho que Deus não gosta muito, não. Sabe? De gente preguiçosa. Então, é isso, né? Disse também que do suor do nosso rosto a gente comeria, né? Então, a gente precisa trabalhar tanto na vida profissional quanto na igreja, sabe? Para tudo é isso, é ralação. É igual você falou comigo. Quantas vezes você passou na fila, né? Na fila do que você falou? Do talento. Isso, na fila do talento. Eu acho que eu passei uma só que de lá, né? De lá, tipo assim, não, eu quero isso, eu quero aquilo, não, eu quero mais isso, eu quero aquilo, e vamos. E tudo demanda tempo, né? Tipo assim, ninguém é um exímio tecladista da noite pro dia, sabe? Um exímio baterista da noite pro dia, um exímio cantor. Não tô falando de mim, tô falando dos exímios, tá? Entendeu? Mas é isso, eu acredito muito nisso. Deus capacita sim. Ele capacita, né? Ele te dá a oportunidade, te capacita para ser a mesma coisa que Ele te chamar. Ele me chamou para uma missão. Sim, Emerson, eu vou te dar uma missão. Mas se eu não estudar, se eu não esconder a palavra do Senhor no meu coração, o que vai sair da minha boca, né? Porque a palavra diz isso, né? Que a boca fala o que o coração está cheio. Então a gente precisa se alimentar, sabe? Como precisa estudar, como precisa querer, como precisa fazer. Deus esse é o grande lance, assim. Deus faz o impossível. O possível é com a gente. Ele fala que a unção e a técnica devem andar juntas, né? Aí a gente entra num outro lance, que é uma linha muito, muito fina entre uma coisa e a outra. Uma coisa é você ter uma técnica muito aflorada, muito, muito trabalhada, muito bem trabalhada, e deixar que só a técnica sobressaia no momento de ministração. E outra coisa é você deixar só o espiritual vindo, e não usar bem, talvez, o microfone, fica aquela gritaria, ou não ter esse controle que você aprendeu a ter. Eu digo
não sei se eu estou falando certo, mas aprendeu na raça mesmo, né? Aplicando Verdade. aquilo, o controle emocional dentro da sua voz. Como que é a visão sua agora entrando na parte do arrancar lágrimas do coração, na parte do produtor, do Emerson Bruno? Como é a sua visão diante disso, dessa polêmica de técnica e de unção na hora da música, tanto cantada quanto tocada? Ok, eu tenho uma pergunta, pode? Pode. Quem é seu pai? Meu pai Porque chegou eu já tô apaixonado por ele, porque você falou assim, meu pai dizia e tal. Eu falei assim, caraca, muito legal, porque é exatamente isso que você falou, né? Exatamente isso que você falou. E é muito gostoso saber que tem mais gente que pensa dessa forma, Ai, sabe? pai. Me faça a pergunta novamente que eu me perdi, perdão. Pai, eu perdoo você por me chamar de cabrita. Perdoado. Sobre técnica e unção andar junto, diante do seu trabalho, né? Como eu já disse, volto a falar desse seu lado de arrancar lágrimas do coração, né? Do lado produtor. Como você avalia a música de hoje no nível de técnica e unção? Você vê um lance equilibrado ou você vê que sobressai muito aqui a técnica e a unção está aqui embaixo, ou a unção vem aqui em cima e a técnica está aqui embaixo, está desequilibrado? O que você acha disso aí? Entendi. Ó, eu vou dar minha opinião, tá? Pode falar. E essa questão de opinião é bem particular mesmo, assim. Eu acho o seguinte, o que eu tenho para mim é que a gente estuda tanto instrumentos e música que é como, assim, eu comparo a dirigir um carro, por exemplo, né? Quando a gente está aprendendo ali, é bem difícil, né? Você fica prestando atenção nas marchas, embreagem, que hora que aperta a embreagem? Não, hoje em dia, né? A maioria dos carros são tá bem mais fácil, tá vendo? Mas mesmo assim ainda tem que prestar atenção e aquela coisa toda, quem não tem uma noção de direção, o tamanho do carro. Então a gente fica, vamos colocar assim, nos primeiros meses de aprendizado numa tensão maior, né? Porque a gente não sabe o que acontece. Quando você passa dos 6 meses, 7 meses, você se pega conversando com quem está do seu lado. A coisa já vai acontecendo natural de dirigir, sabe? A sua técnica de dirigir, de pilotar, já está apurada, porque você estudou e você já teve a prática. Então, eu comparo isso aí que você falou comigo, exatamente isso. A gente estuda tanto que, na hora que a gente precisa passar a emoção e passar para a igreja a glória de Deus que passa por nós, para que chegue até eles, sabe? Quando isso acontece, você já está tão treinado no seu instrumento que isso acontece naturalmente. Ai, que lindo. Sabe? Essa busca, esse estudo faz com que isso aconteça naturalmente. Sabe aquela coisa da osmose? Eu fiz sem pensar, eu fiz sem saber e tal. Você começa a prestar atenção mais na letra. Às vezes eu estou tocando, eu não sei em que nota que eu tô. Se você fala, tá tocando que nota? Que nota? Tô cantando e tocando, sabe? E eu não tô prestando atenção no que eu tô fazendo, mas eu já estudei aqui, eu já passei por aqui. Então eu já sei aonde é que é, sabe? Então eu comparo muito isso da coisa da técnica com a unção dessa forma, com você pilotar e prestar atenção nas outras coisas que estão acontecendo dentro do carro, dentro do veículo e até ter essa capacidade de se comunicar pilotando. Entendeu? Uau! Você está falando agora de comunicar pilotando. Eu lembrei que aqui na minha cidade, eu não sei se aí tem, mas teve um tempo em que aqui cantava a Alegria Está no Coração com um rosto de... Nossa, será que tá mesmo? Você acha que a música ela é vista antes de ser ouvida? Você acha que tem esse negócio? O cantor ou o dirigente de louvor, que aqui a gente chama de dirigente de louvor, né? Aqui no nosso interiorzão. O vocalista, o dirigente de louvor, o músico, você acha que ele tem que ser meio teatral, assim, na hora que tá tocando, tá cantando, tem que esboçar as reações também? Ou isso aí já é uma coisa que não faz tanta diferença? O que você acha? Então, Kátia, assim, o que acontece? Tudo que vem com verdade, passa a verdade. Né? Quando é de verdade, passa a verdade. Tem gente que é tão teatral que consegue esconder uma mentira por trás de uma máscara. Eu não gosto, sabe? Eu não gosto dos atores, vamos colocar assim, dos atores dentro da igreja. É particularidade minha, eu não gosto. Mas eu acredito que na hora de um culto, e o nosso culto deve ser racional,
Se você tem alegria realmente, se a alegria está no coração de quem já conhece Jesus, precisa ser feito com alegria. Se você não está num dia triste, você precisa chegar para o seu dirigente e falar, olha, eu não estou num dia legal para ministrar a alegria, porque hoje não tem alegria no meu coração. Eita. Isso é real. A igreja precisa do ministro, sabe? A igreja precisa do ministro, assim, para esse tipo de coisa. Então, eu creio que não seja teatral, não seja a questão de ser teatral, mas a questão de você se preparar e saber, cara, isso aqui depende de mim. Essa alegria aqui, essa esperança que eu estou pregando, eu preciso viver para poder passar de verdade. Quando é de verdade, sabe? E quando é teatro, assim, nem todo mundo percebe, mas algumas pessoas percebem. E principalmente Deus percebe, né? Que é quem recebe o culto. Uau. O culto não é para mim, o culto não é para a igreja. Sabe? A gente ajuda a igreja a chegar numa adoração diante de Deus, chegar com a adoração diante de Deus. Mas quem recebe tudo e sabe se é de verdade ou se é de mentira é o papai. Aí não tem teatro, é real. Que lindo, gente! Olha quanta coisa a gente está aprendendo hoje aqui com o Emerson Bruno. Deixa agora tentar entender como é que você foi parar na produção musical. Como que você descobriu essa sua veia de produtor musical? Foi lá no Lucas 9? Foi antes? Conta tudo. Então, foi no Lucas 9, foi exatamente no Lucas 9, né? A gente produzia as nossas próprias coisas e aí, com o passar do tempo, a gente compunha junto, sabe? Mexia, não, quero violão nessa, não quero violão nessa, eu quero teclado, não quero. Vamos pro estúdio e tal. O estúdio que a gente fez, o nosso segundo trabalho, é esse estúdio aqui, ó. Sabe? Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez, assim, sabe? De verdade. Eu acho que é uma história para uma outra hora, que senão já viu, né? Mas, que bonitinho! Mas eu acho que a sua pergunta é exatamente essa. E tá aqui a prova disso tudo, sabe? De uma coisa feita com verdade, assim. De um coração lançado diante de Deus. Foi isso que a gente fez, de verdade. Eu tô hoje lançando as minhas coisas solo, porque os meninos, eles têm outras prioridades, assim, com o trabalho, né? Mas eu tenho o apoio de todos eles. Nossa, quando eu lancei minha primeira canção, teve um que me ligou, falou, mano, eu não sei, se isso não for Deus, eu não sei o que é. Mas pode contar durante 6 meses aí com tanto lá na sua conta para sua divulgação. Aí eu, meu Deus. Falei, sabe, para você fazer seu material, para você gravar suas coisas, seus videoclipes. E eu falei, caramba, como, sabe? E normalmente, o que acontece? Quando uma banda, vamos colocar assim, quando um vocalista sai de uma banda, é com briga, é com alguma coisa assim, com picuinha e tal. E não existe nada disso. Hoje, o estúdio aqui é meu estúdio, mas eu sou sócio exatamente com o parceiro da banda. Então, não tem. É muito legal o que Deus tem feito nas nossas vidas, assim. Respondendo a sua pergunta, a minha parte de produção musical começou com o Lucas 9 em 2008, né? Fazendo a primeira produção do primeiro single, juntamente com o rapaz do estúdio. E aí eu nunca mais parei de produzir. Quando a gente entrou no estúdio, eu comecei a produzir outras coisas, né? Pentecostal, e que eu já tocava, coisas que eu já gostava, inclusive, mas que no Lucas 9 não deixavam eu fazer, aquelas coisas todas. Com pandeiro no meio da música. E já chegou assim, tem alguém que foi aí e... Não, porque o Senhor me revelou que é isso que eu tenho que fazer, que não sei o que, não sei o que. Aí, então tá bom, irmão, então canta. Aí na hora de cantar, você fala, misericórdia, Senhor Jesus, nem todos os botões da terra vou conseguir fazer um milagre. Teve já isso daí? Você tem certeza que foi Deus que falou com você? Tipo assim, meu Deus do céu. Já teve? Não, tem, com certeza tem. Caramba. Tem sim. Teve, e você tá comendo, ou no mercado, ou em alguma coisa, a turma te reconhece. Gente, essa Bruno é produtor, vamos lá, todo mundo cantar o preço do feijão pra ele gostar da nossa voz. Teve isso também. Ai, acho que isso não, no supermercado ainda não. Mas já teve assim, escuta minha filha, dá uma oportunidade pra ela, nunca te pedi nada. Já teve isso daí, né? Já. O que a gente não faz? O que não é legal fazer diante do produtor musical? Me conta. Que a gente já não vai fazer já quando a gente se encontrar. Então, não tem muito jeito, né? Assim, é igual você encontrar um psicólogo, sabe? E aí você fala assim, cara, senta aqui que eu vou te contar uma coisa. Às vezes não é o lugar, né? Às vezes não é o lugar para você, sabe, falar alguma coisa assim. Porque, tipo, as pessoas acham que, por exemplo, a gente sai num final de semana com a família.
para uma praia ou para uma piscina. Se quer fazer qualquer coisa, menos, no meu caso, escutar música, sabe? Fica a dica, Então, tipo hashtag. assim, então, tipo, mas não é um assunto proibido, Kátia, de verdade, porque é o que a gente ama fazer. Então, nunca, quando alguém chegar a falar sobre música comigo, eu vou falar assim. A minha família sabe que eu gosto de sair para estar em outro ambiente. Olha, eu quero ser um Emerson aqui agora, brincalhão, a gente vai brincar, a gente vai sair para se divertir e tal. Entendeu? Até alguém ligar um rádio. Quando alguém liga um rádio. Tô brincando. É brincadeira ainda. Ô, Emerson, agora eu quero entender o lance do Grammy, cara. Como é que foi esse lance do Grammy? Conta tudo. Então, o lance do Grammy, assim, o nome do meu estúdio é Estúdio S2 aqui, em Vila Velha, Espírito Santo, né? A cidade é uma... Meu Deus, como é que eu vou explicar? A cidade é colada com a cidade de Vitória, que é a capital do Espírito Santo. Então, a gente tem uma cidade chamada Cachoeiro de Itapemirim, que é onde o rei Roberto Carlos nasceu, né? Essa coisa toda. E a gente tem vários talentos de lá também, como Banda Gion, né? O Anderson Freire, Adelson Freire e tal, e a família Freire em geral, e mais alguns amigos também de lá, Pastor Amauri, do Hebron, sabe? E essa galera toda, né? Logo na época que a gente entrou aqui, vinha gravar aqui, sabe? Saía de lá para poder vir gravar aqui. Então o Anderson Freire gravou aqui, gravava com a Banda Gion, praticamente todos os discos da Banda Gion ele gravou aqui, quando ele ainda fazia parte. Depois que ele fez o projeto solo dele, também gravou aqui Identidade, o disco Identidade, o Raridade e o Deus Não Te Rejeita. Uou! No Deus Não Te... Aí acontecem coisas assim, extraordinárias, né? Porque nos bastidores, como técnico, a gente participa dessas coisas, captação de voz. Tecnicamente falando, você vai lá e mexe no microfone, ajeita o microfone, timbra a voz do cantor. Coisas que às vezes nem vai para a ficha técnica, sabe? Porque, né, você participou de uma forma que você foi um técnico de gravação, sabe? Mas na academia isso conta, sabe? Para a academia do Grammy, isso conta. E no último CD que ele gravou aqui, que foi o Deus Não Te Rejeita, ele fez captação de vozes e fizeram os back vocais e a voz principal dele aqui. O restante foi feito no Rio. Mixagem e masterização ele também levou para lá para fazer com o pessoal da gravadora. E aí esse disco foi indicado. Nesse disco, o produtor era meu amigo. E aí ele me deu crédito, sabe? Colocou o meu nome lá como técnico. E aí foi a hora que Deus resolveu me presentear. Falou, cara, toma. Eu falei, não tô acreditando. Ele me ligou e falou assim, mano, é capaz de chegar uma estatueta para você do Grammy Latino. E eu falei, mano, não é capaz, não. Ele falou, é sim, cara, porque você fez isso, isso, isso. Aí, Kátia, foi que eu fui olhar nas entrelinhas, confesso para você. Foi aí que eu fui olhar, pegar a capa do CD do Anderson e olhar lá atrás. E aí meu nomezinho tava lá mesmo. Falei, caramba, que legal. Sabe? E aí a surpresa maior foi quando a caixinha chegou e ele tá ali, ó. Nossa! E ele fala assim numa plenitude, porque se fosse eu, tava sem o cabelo já. Total sem cabelo aqui, gritando. Oh, que demais! Olha aí, que bonitinho. Nossa, agora quem tá emocionada sou eu. Porque assim, diante da sua história, é sério, eu tô toda arrepiada aqui, ó. Diante da sua trajetória até o dia de hoje, antes da gente entrar no seu lançamento. Meu, você imaginava tudo isso aí? Não imaginava. Olha, vou te contar uma outra história. É muita história, né? Mas eu vou te contar uma bem legal. Essa amiga minha que eu peguei aula com ela para cantar no meu casamento, ela veio nesse estúdio aqui, nesse mesmo estúdio aqui, logo no início, né? Que quem fundou foi o Val Martins. Não sei se você conhece, que era da banda Yahoo. Sim. Quem fundou esse estúdio aqui foi o Val Martins. Na época que ele fundou, ela veio aqui para poder fazer um orçamento. E ela me chamou, vamos lá comigo, Emerson. Eu falei, vamos sim. Eu cheguei aqui, ele tinha um computador, né? Não vou falar a época não, tá? Pra gente pular essa parte. Mas tinha um tubo desse tamanho atrás dele? Mas tinha um computador bem grandão. Uma mesa mais simples. E ele tinha um desse aqui, ó. Ele tinha um desse em cima que ele ganhou com a Xuxa. Né? Ele fez a produção da Xuxa e tal, essa coisa toda na época do Yahoo, né? Que ele tocava na banda Yahoo.
E ele fez uma produção com a Xuxa, ele ganhou um. Aí eu olhei aquilo tudo e eu orei, Kátia. Eu tô te contando isso porque você falou que ficou arrepiada, então vou contar a história. E eu orei a Deus e falei, Senhor, eu não tenho um espírito de inveja, mas eu quero trabalhar com música. E eu quero isso para mim. E eu vou batalhar para que o Senhor me dê isso. E aí foi essa minha oração. Mas assim, eu quero isso para mim, na minha cabeça, era isso, o estúdio. Eu não tinha contado, eu não tinha, mas o Senhor é um Deus de detalhes, né, cara? Ai, que lindo! É um Deus de detalhes. Ai, meu Deus. Ai, Jesus Cristo! Ai, Senhor Deus, pega uma xícara de café pra você. Como que ele cuida de tudo? Como que ele... Gente, eu tô pega os lenços. Eu tô impressionada. Bem que você falou do negócio de lenço, ele arranca lágrimas. Era isso, né, que você tá falando. Ai, Senhor Jesus Cristo, olha, eu não esperava, eu não estava preparada para essa história sua. E agora vendo, não só a estatueta, mas vendo toda a estrutura que você tem, quem você já produziu e a sua história do menininho que riram, né? Fizeram uma brincadeira e agora... Meu do céu, tô falando sério, tô muito impressionada. Esse rímel eu comprei, que é a prova d'água, vamos ver se vai dar certo. O meu não é não. A gente dá risada. Minha psicóloga falou assim, menina, é pra você chorar, então chora, pelo amor de Deus. Eu não consigo, eu choro, dou risada. Ai, gente, que coisa mais linda. Eu tô muito impressionada com essa história. Muito impressionada com essa história de verdade. Vamos agora pro seu lado compositor? Como é que as músicas surgem ou nascem em você? Você tem aquele momento em que você está lavando louça e o Senhor começa a cantar alguma coisa no seu ouvido, você sente que vem uma melodia no seu ouvido, ou acontece aleatoriamente, ou dentro de uma meditação, melhor dizendo, ou acontece aleatório, como eu já disse, no lance de lavar louça. Como é que é para você? Então, acontece aleatório. Lavar louça, eu te confesso que ainda é uma briga lá em casa. Não tô brincando. Do seio da torcida do Flamengo, né? Porque lá em casa também. É difícil ouvir uma música nessa hora, porque quando vem essa hora aí eu tô com um bico desse tamanho. Assim. eu acho que nessa hora aí é difícil Deus falar comigo. Se ele falar, eu não vou nem ouvir. Brincando, é brincadeira. Agora já foi. Mas assim... Realmente é bem aleatório, sabe? Essa coisa da composição. Desde a época que quando a gente entrou para gravar o primeiro single, em 2008, eu tinha sentado com o Cristiano e a gente realmente compôs junto, sabe? Tocando. Vamos lá para casa para compor? Foi assim, vamos lá para casa para compor? Vamos. E aí saiu, graças a Deus saiu. Mas depois que a gente chegou lá aqui, teve essa oportunidade de gravar disco. Para você ter uma ideia, a gente gravava 2 músicas num sábado, e no outro sábado que a gente estava marcado para gravar, não tinha música, ou seja, a gente tinha que fazer durante a semana, tinha que compor a música durante a semana para poder gravar. Então, isso foi acontecendo. Vamos para a Bíblia, né? Porque Deus fala com a gente através da Bíblia. E aí a gente foi para a Bíblia, e aí as coisas vinham e tal. Hoje em dia, isso foi no início, hoje em dia vem aleatório, sabe? E assim, é incrível como de madrugada as coisas acontecem também, sabe? Mas é incrível como eu não levanto para escrever. E como que você sabe? Aquela coisa, tipo assim, lá pelas 3 da manhã, você tá com uma melodia completa na cabeça, com letra e tudo. E você pensa assim, se eu não levantar para escrever, amanhã eu vou esquecer. E realmente você esquece. E aí eu falo com a minha esposa, falei, Flor, olha só, de madrugada aconteceu isso, isso, isso. E eu não levantei para escrever. Ela, mas você não consegue lembrar nada? Eu falei, nada. Eu só lembro que eu tinha. Porque eu estava cantarolando ela inteira, assim. Eu falei, gente, veio inteira, assim, sabe? Mas é incrível essas coisas, assim. Porque, igual essa canção, essa que a gente vai falar dela, eu ouvi uma pregação sobre o reino de Deus, né? E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei assim, caramba, eu não sabia que era tão extenso, né? Que o reino de Deus era uma coisa desse tamanho, comparado a um governo, sabe? Comparado a você abrir mão do que você quer, das suas vontades e deixar Deus realmente governar, Deus tomar decisões importantes na sua vida, você, sabe? Tem a ver com isso. E aí eu falei assim, caramba, na segunda-feira eu comecei a estudar sobre aquilo. Peguei a Bíblia e comecei a estudar. Olha. E aí veio o refrão, né? Teu reino sobre nós, na terra e no céu, seja feita a sua vontade. Só tu és Senhor. Eu escrevi isso e olhei. Eu falei, gente, isso é o Pai Nosso. Nossa. Eu falei, isso é a oração que Jesus nos ensinou a orar.
mas por que uma letra tão simples me faz chorar tanto? E era a pergunta que eu fazia para Deus. Falei, Senhor, por que tão simples isso aqui me faz chorar tanto? Sabe? E aí, beleza. Quando eu vi que era o Pai Nosso, eu fui para a Bíblia, né, e trouxe o Pai Nosso. Eu falei, é isso que Deus quer trazer, então eu vou trazer. E aí trouxe o Pai Nosso para dentro da melodia, que já estava pintando, já estava inteira, assim. E aí, quando eu olhei, eu falei, gente, é simples demais. Na cabeça do produtor, né? É simples demais. Como é que eu vou lançar uma coisa dessa? Simples demais. Mostrei para os meninos da banda, porque na época a gente ainda estava... 2000, olha só, hein? 2016, eu acho isso. Sabe, a gente ainda estava junto. A gente tinha acabado de lançar Outra Vez, que é uma das últimas canções da banda. E aí mostrei os meninos. E aí fizeram, não tem aquela cara? Tipo assim... Aí eu falei, Jesus, como assim? E aí segurei a canção, fiquei com ela. Mas eu não desisti, sabe? Fui gravando as coisas, eu mesmo, por minhas forças, assim. Sabe? Pô, eu gravei a batera, assim, uma bateria guia, gravei tudo. E depois de um tempo, os anos, tá? Depois de um tempo, quando eu falo tempo, assim, não são meses, não, são anos. São anos, nossa. Nesse caso, dessa canção. E aí, com o tempo, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou substituir essa batera. Aí mandei pro Renan, um batera amigo meu do Rio de Janeiro, ele fez a bateria, ouviu a que eu fiz, falei, melhora isso aí, meu filho, porque sou eu tocando, e aí já viu. E aí ele fez. O Ded tirou meu baixo e colocou o baixo dele, o baixista da Fernanda Brum. Então, tipo assim, amigos, sabe, de produção, a gente conversou e a galera foi abrilhantando e aquilo ali. Toda vez que chegava no refrão, Kátia, aquele chororô todinho aqui, ouvindo a canção, mixando a canção e chorando. E me segurando. Falei assim, eu não vou lançar isso. E aí foi a hora que eu tomei na cabeça. Foi que Deus falou comigo de verdade. Olha, se eu te toco assim, na simplicidade da canção, sabe? Eu te trouxe até onde eu te trouxe e eu ainda te toco nessa simplicidade, você imagina o que eu não quero fazer com outras pessoas. Uau. Alguém pode não ser tocado, mas tem gente que precisa ouvir essa simplicidade. Eu falei, meu Deus do céu, eu precisava tomar essa cajadada tão forte, sabe, para poder cair na real. E aí as coisas foram acontecendo, foram fluindo e eu, na verdade, foi daí que eu falei assim, cara, eu vou lançar minhas coisas, assim, vou lançar o meu trabalho, vou fazer porque é um chamado que Deus me deu. É aquela coisa de você me perguntou como surgem as composições. Eu componho muita coisa e guardo, fica guardada no computador. Então, o que eu estou lançando agora é exatamente fruto dessa cajadada que eu tomei. Olha. Sabe? É exatamente isso. Tá, hoje em dia, tá uma exatamente sequência, isso. Né? Você lançou tá uma sequência. Tudo novo, agora... Nossa. Eu lancei Tudo de Novo, a canção Tudo de Novo, ela é uma canção em primeira pessoa, Jesus falando. E aí a briga com ela foi maior, né? Porque eu achava que eu não era digno de cantar. Eu falei, gente, essa música é para alguém cantar, sabe? Nossa. E aí, olha só, Deus falando tal, o tempo também passando, né? Eu tomei essa cajadada e falei, beleza, vamos de Tudo de Novo. Lancei Tudo de Novo e eu me achava indigno de cantar. E Indigno foi a segunda canção e foi de uma oração. A Indigno foi a mais recente, foi uma das mais recentes, assim. Mas ela veio na sequência por causa disso, sabe? Porque eu me sentia indigno de gravar Tudo de Novo. Nossa. E aí eu trouxe ela na sequência e agora eu trouxe essa adoração que mexe muito com a gente que fala do reino, né? O seu reino sobre nós e tal. A próxima canção, já vou dar um spoiler, que é para outro. Não pedi nada, fala, eu não pedi nada, hein, eu gente? Adoro, Senhor. Obrigada, Deus. Já vou dar um spoiler, a próxima canção deve sair dia 1º, vai sair dia 1º, que já está agendado, dia 1º de outubro. Uau. Nas redes aí, e aí, setembro, outubro, exato, é isso mesmo. 1º de outubro, chama também Teu Reino, é uma canção que fala sobre o reino de Deus também. É muito legal, é um collab que eu fiz com um doutor amigo meu que eu conheci, produzi um disco dele, ele é pastor, doutor, mesmo? Pastor, doutor infectologista. Então, agora na pandemia, assim, eu ligava para ele direto. Falava, mano, como é que é isso? Ele, cara, também não sei, é um vírus novo, você não tá entendendo. Toma isso, aquilo outro. Sabe, e a gente acabou encurtando um pouco mais essa distância, assim,
E agora, quando eu comecei a lançar as coisas, falei, mano, tem aquela canção sua que a gente ia produzir, olha isso, tem aquela produção sua que a gente ia produzir, você parou, vamos fazer junto? Aí ele, cara, para mim seria uma honra e tal. E aí a coisa fluiu. E aí, dia 1º de outubro, a gente chega de spoiler. Senão, aleluia! Senhor, obrigada, meu Deus, obrigada. É a honra, é a volta por cima, é o sabor de mel. Gente, e essas músicas, elas vêm se conversando entre si, então, a história, né? Eu acho que, na realidade, os cantores, né, os compositores, tem um certo preconceito, acho que talvez por esse lance mais aguçado em você, por arrancar lágrimas do coração, né? Mas de ser produtor musical, um preconceito diante das letras ou da melodia. Ah, é muito fraquinho, ah, não sei o quê, ah, não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo outro. Você acha que isso acaba afundando muita a busca pelo perfeito, né? Já de cara, não ter esse cuidado de aprimorar, de estudar como você fez lá, desde a banda até o que você está fazendo atualmente. Você acha que isso acaba afundando um pouco a qualidade, talvez, da música gospel? Você acha que por causa disso a gente perde muitas músicas boas, chamadas boas, né? E aparece muito essas de arranca minha cabeça, arranca minha mão e arranca meu olho. Ah, filho, o negócio tá sério aqui, Senhor Jesus. Hashtag volta vitória em Cristo. Como é que chama aquele? Vencedores por Cristo. Hashtag volta vencedores por Cristo. Verdade. Ô, rapaz. E você acha que é por causa disso, é por esse senso crítico muito aguçado ou muito sem noção que faz com que a pessoa não lance ou lance qualquer música? Eu acho que a velocidade que o produto digital, né, exerce sobre esse comando, acho que isso tem um poder sobre a vida das pessoas, assim, né? Principalmente dos artistas, assim, e principalmente dos grandes, assim. Eles se veem na obrigação, por exemplo, eu estou lançando música de mês a mês, vamos colocar assim, mas por quê? Né? Porque o meu tempo parado hoje me permite fazer isso, já está tudo pronto. Sabe? Tá tão pronto que é só eu pegar e lançar. Então, mas o que você disse é uma coisa muito relevante. Muito relevante. O tempo também, essa coisa da velocidade, como eu disse para você, acaba interferindo um pouco, né? A pessoa acaba se vendo numa situação que ela não tem o que fazer. Mês que vem ela tem que lançar alguma coisa. Olha. Porque se ela não lançar, acaba ficando para trás ali, né? Naquela plataforma X ou na plataforma Y e tal, e a gente sabe bem como funciona isso. Funciona, é assim, é uma novidade, sabe? E as pessoas estão aprendendo a usar a ferramenta. Só que o que você disse é extremamente importante, porque às vezes Deus tem te dado algo que é simples. E Deus quer que esse simples chegue em tal pessoa, e só vai chegar se você lançar. Nossa. E aí é simples para você, porque você quer fazer a coisa complicada. E eu estou falando contigo aqui e tá cortando na minha carne aqui, tá? É em mim que tá cortando. Porque é exatamente isso, sabe? O que Deus dá, eu falo assim, na verdade, é muito mais importante de uma forma ou de outra, é muito mais importante a mensagem do que o mensageiro. Então não adianta o cara se achar, né, cara? Eu sou tal. Você tá levando uma mensagem, você é o carteiro. Você é o carteiro. E se você não levar, alguém vai levar, porque a carta tem que chegar, sabe? Foi postada. Sabe? Eu não sei se você já passou por isso. Assim. Você compõe também, Kátia, não? Eu tenho 12 anos que eu tô tentando fechar uma música, eu virei locutora, virei professora, virei apresentadora de talk show e parei. Manda ela para nós, então, que nós vamos terminar esse negócio. Pode mandar, recebe aí. Olha só, mas pensa bem, tipo assim, a pessoa postou uma carta, né? Postou uma carta. Se eu chegar lá, se o carteiro tivesse o poder de olhar para aquela carta e falar, esse envelope é muito feio, não vou levar, não. Nossa. Você imagina como seria, né? Então, o que acontece? Alguém vai levar aquela carta de uma forma ou de outra. Eu te perguntei isso pelo seguinte, eu já passei por situações que eu escrevi uma canção e guardei. Depois de um tempo, eu vi aquela letra em outra melodia. Falei, meu Deus, que é isso? E a resposta foi simples, eu te dei, você não fez. Nossa. A mensagem tem que chegar. Sabe? E é exatamente isso, Hoje eu vejo com esses olhos, sabe? O lance que você perguntou, respondendo mais tecnicamente agora.
sabe? É, é, o que acontece? Às vezes, eu também tenho a mesma impressão que você. Tem muita gente lançando muita coisa, sabe? De qualquer jeito, de qualquer forma. Eu ouço tanta coisa, às vezes quase sempre, desafinado, com pouco cuidado, sabe? Porque, poxa, se você tem o lance de uma pós-produção, por que não usar? Sabe? Por mais que seja um lance ao vivo, assim. E a gente pega muito coisa de fora como referência. Gente, os americanos não cantam desafinado, não. Eles não lançam nada desafinado, não. É difícil, sabe? Num culto que eu tive o prazer de ir nos Estados Unidos, gente, tinha um afinador passando na voz. Eu sei porque eu falei, cara, é impossível, humanamente falando, é impossível esse CD tá tocando da boca desse cara desse jeito, sabe? E de todas as vozes, sim. Então, essa preocupação de usar a tecnologia a favor do reino de Deus, eles têm. É toda uma equipe por trás. Por que, gente, que eu vou fazer uma música lá na minha igreja? Eu gravei ao vivo, foi a vibe do dia. A vibe, a desafinação, a pessoa é obrigada a ouvir sua desafinação numa playlist editorial o resto da vida, né? Sabe, eu não sei até que ponto nós chegaremos. Na real, é essa. Mas, assim, eu me preocupo bastante. Com a qualidade, então, né? Acho que se a gente tem para fazer, é claro, eu devo fazer conforme as minhas forças. Tudo que me der para fazer, eu tenho que fazer conforme as minhas forças. Isso é bíblico, sabe? Mas, às vezes, você nem se esforçar, você ouvir alguma coisa que você está vendo que a pessoa poderia se esforçado um pouco mais e você perceber que isso nem rolou, acaba sendo relaxo, né? E aí a gente tem um versículo bem legal para isso aí. Mas deixa para outra hora. Foi mal, gente. Desculpa, eu acho que, sei lá, eu tô cajadando demais, né? Tá bom. E uma pergunta que eu quero fazer agora para sua esposa. Como, assim, eu sei que a produção está aí perto de você, já chegou, assim, alguma vez, você, talvez nesse lance de você estar dormindo, né, e aí você sentir que tá vindo uma música para você, aí você levanta, ou você não levanta, você fica mexendo na cama, ela fala assim, vai logo e grava essa música. Já fez isso? Já aconteceu isso? Já, ué? Eu tô rindo aqui, porque, tipo assim, acho que é na noite passada, né? A noite passada eu fiquei nesse mexe-mexe aí, sabe? E aí, de vez em quando, eu sinto um chute na costela, uma joelhada, uma coisa assim. Mas ela não chega a me botar para fora da cama e falar assim, vai logo, não. Sabe? Ela fica ali padecendo comigo. Ai, meu Deus do céu, ela é uma bênção, Deus abençoe. E você acha que a importância da família estar junto também, agora nas ministrações, não sei como é que está aí no seu estado, né, na sua região, aqui em São Paulo agora que começa a abrir algumas coisas, que podem algumas coisas, agora vai poder assistir um jogo de futebol, então já começa a abrir as agendas de novo, a família estando junto, você acha que isso tem a importância? Tem aquele lance que o pessoal fala, né, o primeiro ministério é a família. Você já se sentiu cobrado, você como produtor, como cantor, já se sentiu cobrado de, nossa, estou deixando minha família para ir em tal lugar? E a esposa fala, não vai na bênção. Ou ao contrário, a esposa fala, poxa vida, fica com a gente, você, não, eu preciso ir que é meu chamado. Uhum. Então, lá em casa, graças a Deus, todos são bem envolvidos com música. Sabe? A minha esposa também. Então, ela gosta de estar junto, ela sempre esteve junto, sabe? Dessa coisa de ministração e tal, sempre esteve junto. O ano passado, durante a fase mais crítica da pandemia, eu na verdade, esse local aqui, eu teria, na verdade, né, eu não poderia receber ninguém aqui, né? Porque não tem vidro, né? Um estúdio não tem vidro com janela, assim, tem vidro com a sala ali do outro lado e tal, essas coisas todas, mas não tem uma janela, não tem corrente de ar, então eu não podia receber ninguém, assim. Então teve muito tempo que o que eu fiz, na verdade, uma estratégia, sabe? Eu comecei a perceber que as pessoas em casa, tava todo mundo fazendo gravaçãozinha com violão, né? Fazendo uma gravaçãozinha, o pessoal comprando microfone e tentando gravar em casa, aí a coisa não vinha com muita qualidade, eu falei, cara, quer saber? Vambora, né?
E aí comecei a me mexer, eu comecei a fazer vários covers, assim, sabe? E era engraçado, que eu chegava de manhã, montava a bateria aqui nessa sala, porque eu tinha que apertar, sabe, o REC aqui. Aí eu montava a bateria, botava os microfones, soltava o REC e botava a câmera para filmar, Assoviava tocava. e chupava cana. Depois... Oi? Assoviava e chupava cana ao mesmo tempo. Exatamente. E aí, o que acontece? Né? Eu comecei a gerar esse tipo de material, sabe? Aí, para minha surpresa, assim, ela teve um dia que ela falou assim, você não vai me chamar para cantar com você, não? Eita! Eu falei, caraca, que legal. Aí eu trouxe, cara, Aí ela fez 2 covers comigo, muito legal. Cara, muito legal. Minha família é muito abençoada. Isso que você falou tem toda a relevância, tanto no ministério como na vida pessoal, né? É claro. E é lógico e justo que a minha família é o meu primeiro ministério, assim, de verdade. E o segundo apoio, assim, que é muito importante, que é legal citar, é o apoio do seu próprio pastor, sabe? Eu tenho visto poucos, vamos colocar assim, poucos personagens, que eu não vou nem chamar de artista, né? Porque a gente acaba falando artista e essa coisa do chamado deixa a gente num outro nível, num outro lugar. Mas a gente tem vários personagens, por exemplo, que a gente nunca viu pastor, sabe? A gente nem sabe se tem pastor, sabe? Nossa. A pessoa não fala de pastor, não fala de pastorado, não fala de igreja, fala de Jesus, fala de uma forma de amor, sabe? E fica sempre essa coisa dentro da gente, tipo assim, a pergunta que eu faço. E não estou criticando aqui, mas o que eu quero deixar bem, bem claro é o seguinte, é que o apoio do seu pastor, o apoio do ministério é muito importante. Na época de Lucas 9, para você ter uma ideia, a gente não tinha muito o apoio das nossas, sabe, da nossa igreja, da nossa base para fazer. Tanto que eu disse para você que a gente era a 13ª banda da igreja, assim, ensaiava lá na garagem, não podia fazer muito barulho. Então, tipo assim, a gente não tinha muito esse apoio. Eu estou fazendo esse trabalho, Kátia, digo para você de coração, com um apoio enorme do meu pastor, o pastor Júlio Vinícius. Se não fosse ele, eu não lançaria, sabe? Por causa dessa coisa, assim, de tipo assim, cara, eu achava muito feio, ainda acho, né? Um vocalista sair de uma banda para lançar um trabalho solo, sabe? Na minha cabeça, isso pode estar se quebrando, na minha cabeça isso era meio que uma covardia, né, cara? O cara tá com o microfone na mão, então é claro que se amanhã ele lançar um disco solo, ele vai para algum lugar, porque a voz principal é a dele. Mas e a banda? E a galera? Sabe? Nesse caso, eu tenho o apoio do meu pastor, tenho o apoio dos meninos da banda. Então, meu coração tá leve, sabe? Eu tô sentindo esse chamado e essa coisa bem, bem forte dentro de mim. Cara, isso não tem nem como te explicar esse tipo de sentimento, porque é real. Eu imagino a quantidade de personagens, né? Ou de artistas, na verdade, gospel hoje, que às vezes pode até não ter apoio de pastor, ou de repente não tem nem igreja, né? Assim, fixa, sabe? Um ensinamento, essa coisa toda. Não tem uma cobertura espiritual, eu acho que é essa a palavra. Não tem uma cobertura espiritual. Aqui na igreja, meu pai foi meu primeiro líder, e ele me colocou de banco na época, cara, porque eu faltei na escola dominical. Eu faltei uma vez certo. Na escola dominical. E meu pai gosto do seu pai, eu gosto do seu pai. Não adianta. E ainda foi pra ir na ceia. Eu falei, ô pai, mas eu faltei pra ir na ceia. Não, mas você pode ir no culto das 7h, só tinha que ir na escola dominical. E hoje a gente vê um abandono, entre parênteses, dos músicos, né, dos músicos e vocalistas, como eu já disse aqui na minha região, a gente chama disso, da escola dominical. E aí muitos saem da igreja, o que meu pastor chama de desigrejados, né, porque a igreja sou eu, ora bolas, a igreja sou eu, então eu não preciso de templo, não preciso de pastor, não preciso de nada, autoridade espiritual do Antigo Testamento, enfim. E aí descobrem uma outra tribo, e aí lá começa a ir na escola dominical e fala, nossa, porque aqui tem escola dominical, mas peraí, lá também tinha. Então, esse lance de a música, hoje eu vejo, tá se resgatando isso, eu acho que através dos covers a gente vê muito isso, de se resgatar, tentar resgatar um pouco da raiz mesmo, da história da música gospel, né? Da história da música cristã brasileira. Resgatar essa essência, essa vibe,
nossa, que eu aprendi na escola dominical, vem aqui, canta comigo isso aqui. Você acha também, você sente isso daí na sua região também? Antes da gente ir para a última pergunta e entrar no último bloco. Sinto, com certeza. Assim, como vou te falar como produtor, assim. Eu produzi uma banda aqui chamada Ministério Imersão, né? E aí os caras já estão, tipo assim, é um lance da igreja deles, assim, o pessoal bem unido, tem essa coisa do ministério, o líder da banda é um pastor, tem a cobertura espiritual e tem essa coisa toda. Ele chegou para mim e falou assim, Emerson, eu queria te parabenizar. Eu falei assim, por quê, mano? Ele, 2012, eu fui num evento que era Thales Roberto, lá no Álvares Cabral, que é um ginásio que a gente tem aqui. E o Lucas 9 abriu o evento. Eu falei, mano, ele é. Olha só, eu nem lembrava. Ele, cara, e quando eu vi você entrando no palco com a Bíblia na mão, falando de escola dominical, que aquilo era um sábado, que aquilo estava lotado. Olha só, eu nem lembrava desse sermão, que aquilo era um sábado, e você queria ver se ia ter aquela quantidade de gente na escola dominical no domingo pela manhã para aprender a palavra e tal. E você deu uma palavra introdutória, lendo a Bíblia num show, numa abertura de show. Cara, eu olhei para você e falei assim, eu quero isso aí para minha vida. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana, assim, porque eu tô vendo os stories dele, tô vendo ele indo para Santa Catarina, para Goiás, para pregar e levar a banda dele. Então, tipo assim, sabe, faz diferença. Parece que não, mas parece que não. São raízes que você finca na terra, a coisa da escola dominical, a coisa do aprendizado, para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina. E isso é bíblico, né, na verdade. Então, é muito importante, se não o pilar mais importante do cristianismo, assim, vamos colocar, sabe? Da coisa da igreja. Porque por mais que você seja igreja, né? Eu sou igreja, você é igreja, a boca fala o que o coração está cheio. Se você não tiver a palavra escondida aqui dentro, se você não tiver conteúdo de Deus aqui dentro, não adianta você abrir sua boca em lugar nenhum. Eita, você vai ser convencido por qualquer pessoa em qualquer ocasião, né? Desculpa, falei demais. Imagina, a gente adora. Mais uma fala do meu pai aqui. Meu pai fala assim, ó. Cantar papagaio também canta. Tocar, treina uma foca que ela vai tocar parabéns pra você. Treina ela. Agora você tem que ter conhecimento de causa. Tem que saber, tem que estudar. Aprende, menino. Estuda, menino, aqui pra essa câmera. Estuda, menino. Não tenha perigo, não. Tenha medo de estudar, não. Agora aqui a produção tá tocando na tela as suas redes sociais. @EmersonBruno_O. Agora vem aqui para o vídeo. O que é esse clipe? Pelo amor de Deus, você vai contar. Você também você gosta de produzir? Você tem essas ideias? Esse negócio do nada, parece você no meio de umas nuvens. Que viagem que foi essa? Cara, me conta. Mano, isso aí foi assim, foi simples, né, cara, assim. A nossa equipe de gravação é uma equipe reduzida, assim, são amigos mesmo de verdade. Max Fonseca é o nome da viagem, sabe? É o nome do cara. E aí eu falei com ele, mano, a gente precisa fazer um vídeo nesse formato, assim, legal. Aí ele começa, o que você acha disso? Eu falei, mano, eu acho legal. O que você acha disso? Eu falei, eu acho massa. E assim, tal. Eu falei, maneiro, é contigo. E aí pronto, na verdade, cara, é muito legal, porque a gente sai para fazer as coisas, assim, e aí começa, sabe, literalmente aquela viagem de perguntas, tipo assim, o que você acha disso, você acha daquilo? Tem coisa que é demais, né, claro, fala, mano, isso aí já tá exagerando. Volta um pouco. Mas é aquela coisa, a minha cabeça de produtor também vai pontuando algumas coisas, né? Mas ele, cara, ele é inédito, assim, e é incrível como ele consegue absorver, sabe, qualquer coisa. Cara, eu vou te mandar a música e a minha ideia. Aí eu mando a minha ideia e ele multiplica por milhões, assim, cara. É muito, ele é demais. Ficou sensacional. Eu agradeço a Deus porque é o ministério dele, sabe? E ele fala exatamente isso, fala, mano, eu sirvo com prazer aqui, nessa onda aqui, é o que eu faço pra Deus, assim. Eu falei, tamo junto. Ai, que lindo, gente. @Emerson_O. Agora, aqui pra essa câmera aqui, produção, porque tá chegando um bloco que eu gosto demais. Está chegando o Ping Pong Kátia Brasil. Adorei a dancinha, Emerson. Eu vou explicar pra você como é que
tá bom? Eu vou te dar uma tá palavra, você me responde com outra palavra. Por exemplo, café. O que pra você, em uma palavra, define café? Você me responde com ela, tá bom? Uma palavra só. Tá bom. Tá preparado? Não. Então vamos mesmo assim. Vai mesmo assim, porque você não manda nada. Rapidinho, só molhar o bico. Emerson Bruno aqui com a gente no nosso Kátia Brasil Show, gente. Olha aqui. Primeira palavra, começando aqui, aproveitei que ele já tomou água, tá colocando a garrafa no chão. Primeira palavra, Emerson Bruno do Ping Pong Kátia Brasil. Vida. Café. Tô brincando. Tô brincando. Repete aí de novo, porque senão... Não, já foi, já perdeu. Tô brincando. Vida. Poxa. Não, mas café é uma boa definição. Vida. Não, vida é Jesus. Maravilhoso. Agora você quis ser crente, agora acabou. Não, o caminho é verdade e a vida. Pô, me ajuda, né? No café. Música. Vida. Família. Tudo. Reino. Desculpa, não entendi a palavra. Reino. Vontade de Deus. Uau. Sonho. Necessário que a pessoa tenha um sonho, né? Meta. Não vale colar, não, Não amor. vai colar que essa... Show. Ela tá soprando aqui e eu tô te pensando e ela tá soprando. Eu adoro E a aí cara eu que vocês falei assim, fazem, você não imagina. Eu adoro, porque eu fico com essa Pois cara aqui, ó, era pra entrevista falar assim, inteirinha. Era pra ser ping-pong, né? Falar, Emerson, era pra ser ping-pong. Esse ping já foi, já tem 2 horas, o pong não volta de jeito nenhum. Maravilhoso. Ô, difícil essa última, hein? Amiga. Difícil. Ih, você não viu a última ainda. Repete aí. Meta. Céu. Uou! Ó, arrasou muito. Aqui, ó. É puro poder. Eternidade. Coloca um fundo aí. Com o Pai. São 2 palavras, mas a eternidade é com Ele. Eu ia falar Jesus de novo, mas como eu já falei, né? Que lindo. Agora eu quero que você deixe uma mensagem para o Emerson Bruno, que vai ouvir ou que vai assistir a essa entrevista daqui 10 anos. O que você dirá para o Emerson do futuro? Então, eu vou dizer para ele para que ele não esqueça, na verdade, né? Que é muito mais importante, Emerson, a mensagem do que o próprio mensageiro. Importa muito mais a mensagem do que o mensageiro. Não se esqueça. Ai, que lindo, gente. Que lindo, Emerson. Eu tô encantada com essa história. Tô muito feliz de você ter vindo aqui no nosso Kátia Brasil Show. O nosso pai acabou de sair do forninho, o vídeo também tá maravilhoso. Tá em todos os streamings, né, amigo? Tá. Tá bombando geral. Fica aqui, ó, sem palavras, sem palavras. E para você acompanhá-lo, é só entrar no Instagram, @EmersonBruno_O, e também lá nas redes sociais você encontra, tá bom? O Emerson Bruno, e nos streamings também, Emerson Bruno. Tô muito feliz de ter vindo aqui, meu amigo, me dá um abraço. Me dá um abraço. Ó, deixa eu perguntar um negocinho aqui, ó. Você faz seminários para a igreja, assim? Sabe quando faz workshop? Você também é convidado para fazer isso? Como é que é? Então, o workshop eu já fiz, workshop de gravação, essas coisas todas, mas sobre ministração, não. Então, acho que o senhor tem um negocinho para falar com você. Aleluia. Ô, Emerson, obrigada por ter vindo aqui. Você vem mais vezes? Desculpa. Vem mais vezes? Nunca te pedi não nada. Não entendi, não. Vem mais vezes. Claro que eu venho. Será que você chama? Chamo, não pergunta de novo, não, você vem na próxima. Que já... Eu venho sim, pô, me amarrei demais. Eu agradeço desde já, de verdade. O coração aqui tá sinceramente agradecido, sabe? É muito legal conhecer mais uma parte da família de Deus, né? E essa alegria que você passa, que você
emite, a gente consegue realmente sentir que ela vem de Deus, sabe? É muito legal. Seu sorriso, seu brilho, tudo que Deus tem colocado na sua vida, essa coisa de buscar trocar experiências, de conversar. Cara, sinceramente, vou orar pela sua vida, pela vida do programa nas madrugadas. Aleluia. Se eu conseguir levantar depois daquela chuva. Acorda ele, Mônica, nunca te pedi nada. Obrigada, Emerson. Um beijo pra você, viu? Deus te abençoe. Valeu. E agora aqui nessa câmera, gente, ó, cuidado com o que você planta. Plantar é opcional, colher é obrigatório. Tenha juízo. Deus te deu a oportunidade hoje de escolher uma boa semente. Que Deus te dê uma boa colheita. A gente se encontra na próxima? Combinado? Tchau, gente. Fui. Emerson, obrigado. Valeu, tchau, tchau, fica com Deus. Maravilhoso, desculpa os cortes aí, tá bom? Mas foi muito legal. Isso, foi muito legal. Tô muito feliz. Tamo junto. Um beijão pra sua esposa, um beijão pra família. Tá, valeu, fica com Deus. Beijo, tchau, maravilhosa, um beijo. Lindona. Tchau. Me conta o que você achou desse vídeo. Ficou legal? Então dá aquele like aqui, já compartilha com seus amigos. E olha só, não esquece de se inscrever no nosso canal, já ativar o sino para receber as notificações do que tá rolando aqui no nosso Kátia Brasil Show, um talk show para você chamar de seu. Vem comigo, Brasil!